Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora D Podcast. Eu, Rose Marafigo, juntamente com o meu parceiro Matheus Stenger, recebemos vários convidados especiais aqui e trazemos conteúdos relevantes para vocês. E hoje nós temos um episódio diferente aqui, né, Matheus? A gente vai falar sobre um assunto aí que está pipocando nas redes sociais, infelizmente, né, um assunto que já aconteceu ali relacionado aos desastres naturais que ocorreram ali no Rio Grande do Sul. A gente está trazendo um especialista na área para falar sobre isso, não só no Rio Grande do Sul, mas também para estar explanando um pouquinho, explicando para nós como que funciona isso, diferenciando o que é, o que não é. A gente vai entender um pouquinho sobre planejamento, quais são as nossas contribuições, nós, enquanto cidadãos também, como que a gente pode contribuir, cobrar isso também do governo, enfim, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Conosco, então, temos o convidado Silvio Luiz Rafael Neto, ele que é professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do CAV, aqui em Lages, na UDESC, e é doutor também em Engenharia. Seja muito bem-vindo aí, doutor Silvio, à Hora D Podcast. Obrigado, pode dispensar o doutor. Raridade, né? Pode dispensar o doutor, gostei. Mas é tão raro ter alguém que a gente pode chamar de doutor, que daí dá até gosto de falar, né? Dá até gosto de falar. É muito importante essa parte ali educacional. Doutor, já Professor, estou acostumado. como que você prefere? Silvio. Silvio. Só Silvio. Tá Silvio. certo. Então tá bom. Silvio, se apresenta para nós, fala um pouquinho sobre você. Eu me formei em agronomia em 1986, fiz mestrado de 92 a 94 em fotogrametria e fotointerpretação, doutorado de 97 a 2000 em engenharia e idealizei e ajudei a fundar o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do CAV de 2005 a 2007. Atuei lá como chefe de departamento e, a partir de 2009, ingressei na área de hidrologia. Antes atuava na área de geoprocessamento, trouxe alguns projetos aqui para Lages nessa área, fizemos vários projetos de pesquisa e desde 2009 nos dedicamos na questão das enchentes e inundações e fizemos vários projetos de pesquisa lá no CAV, na UDESC, no Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária. E agora eu estou em processo de aposentadoria. Olha só, que currículo, hein? É um currículo bem grande e bem especializado na área, né? É isso mesmo. Então, seja bem-vindo, Silvio. Já partindo para a próxima pergunta, aqui entrando já no tema de hoje, né, que é a questão ali dos desastres naturais, especificamente causados por enchentes e inundações, que é a tua especialidade. Explica para nós um pouquinho, assim, mais para o pessoal senso comum, assim como nós aqui, qual que é a diferença, né? Explica um pouquinho, explana melhor isso para nós, de conceito. Existe, inclusive, um dos primeiros, talvez a primeira citação de desastre natural que aconteceu no Brasil foi a minha tese de doutorado em 2000. E lá nós, então, trabalhamos, né, desde aquela época na temática de desastres por inundações. Então, o desastre por inundação é um tipo de desastre. Você tem outros desastres naturais, como terremotos, furacões, tornados. Todos são desastres provocados pela natureza. E por que é chamado de desastre? Porque quando ele atinge a sociedade. Então, se por exemplo, um furacão, ele está entrando em erupção lá na Groenlândia e não está atingindo ninguém, ele não é um desastre. Ele é um evento natural. Assim entendi. como um terremoto que está acontecendo lá no meio do deserto e não atinge ninguém, ele não é um desastre, ele é apenas um evento natural. A mesma coisa uma inundação, um rio lá na Amazônia, no meio da Amazônia, ele está inundando as terras lá na Amazônia e não atinge ninguém, não atinge casa, não atinge estrada, não atinge lavouras, não é um desastre, é apenas um evento natural, apesar de ser inundação. Quando que se caracteriza o desastre? Então, quando um evento natural deste atinge a sociedade de alguma forma, atinge casas, atinge a economia, né? E aí você tem o desastre. Então, o desastre por enchentes ou por inundações
é justamente quando o rio ele sai da sua calha natural e passa a atingir, né, quem está ali nas proximidades, né, seja uma estrada, uma ponte, né, carregar uma ponte, levar uma ponte embora. Então, isso caracteriza já a existência do desastre. E aí, no Brasil, então, nós temos uma estrutura de defesa civil que vem desde o nível federal até no nível local, né, é responsável por tratar, né, então, olhando da parte do Estado, para gerenciar os desastres naturais. Agora, falando ali, vamos pegar a parte do Rio Grande do Sul. Por que isso ocorre, primeiro de tudo? Eu acho que antes da gente entrar no Rio Grande do Sul, Matheus, eu ia perguntar quais são as principais causas, Silvio, dos desastres naturais. Pode focar principalmente na parte de inundação ali, da tua especialidade, mas quais são as causas? O pessoal fala muito de mudança climática. Quais são as causas, de fato? Falando nos desastres relacionados à água, né, vamos dizer assim, para deixar de fora furacão, porque a gente não tem furacão, terremoto, a gente não tem terremoto, né? Agora, tornado a gente tem, né? No caso, a gente tem que entender que são processos da natureza, são processos naturais do planeta, né? Então, nós temos aí as correntes aéreas, né, climáticas, nós temos o relevo, a formação do relevo e a água circulando na natureza. O mar, né, nós temos, então, grande parte do planeta é formado por água e temos uma porção na Terra. Então, nós temos um ciclo da água, né, que a gente chama de ciclo hidrológico. A água, o Sol é o principal mecanismo, então, que forma a energia para que ocorra essa circulação atmosférica. Então, com a energia solar, com o aquecimento das camadas atmosféricas, ocorre uma movimentação, porque há uma mudança na densidade e ocorre uma movimentação dessas camadas todas. E aí nós temos as gotículas de água e elas viajam, né, por nesse processo todo. E aqui, especificamente no sul do Brasil, se vocês olharem aí nos radares, você vai perceber que, por exemplo, essa chuva que está acontecendo agora aqui, e que aconteceu no Rio Grande do Sul algumas semanas e que vem se repetindo, né? Se vocês olharem aí nas imagens de radar, você vai perceber que é um rastro de umidade que vem vindo da Amazônia. Então, ele vem vindo lá, que eles chamam de rios aéreos, alguns usam essas palavras aí, né? Então, essa umidade, essa chuva que está caindo aqui, você percebe que grande parte vem já descendo de lá. Então, são processos naturais, né? Independentemente de você ocupar ou não um determinado terreno, um país, habitar uma região, aquela região a gente tem que pensar assim, ela já está há milhões de anos em um processo natural, né? E a água, ela quando ela precipita, né, a gente chama de precipitação, a gente chama de chuva, né, quando cai na forma de água, ela é chuva. Pode cair na forma de neve também, mas na forma de água ela é chuva, a gota de água ela molda o relevo, né? Então ela provoca erosão e o transporte e a deposição desses sedimentos. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul a gente viu muitas imagens de lama, né, nas casas, nas ruas, né? O pessoal tirando lama de casa. É um desastre? É um desastre. Mas ele é natural? Aquela lama, né, esse deslocamento que acontece, que vem lá da região de montanha onde choveu, né, então aquela lama que está lá embaixo na casa do indivíduo, ela saiu lá de cima da bacia hidrográfica. Daí tem um conceito de bacia hidrográfica que a sociedade deveria começar a assimilar, né, porque a bacia hidrográfica é a área que capta essa chuva e conduz essa água na forma de escoamento até os canais. E nesse processo ocorre a erosão. A erosão é o deslocamento da partícula. Essa partícula é deslocada lá de uma encosta, ela é levada até um canal e ela é transportada ao longo do canal. E aí, isso por gravidade, né? Por força da gravidade. E aí ela vai se depositar lá embaixo onde tem uma planície. Então, o que acontece, né?
está na hora, né, já de se começar a pensar no planejamento urbano, na ocupação urbana nesses locais, né, que são locais em que naturalmente as coisas acontecem. Né? Elas estão acontecendo ali de forma natural. Agora, o que não é natural é você chegar lá e colocar uma casa no meio do caminho da natureza, entendeu? Então, há necessidade de você ter uma mudança de pensamento, de paradigma, em pensar assim que você manda na natureza, mas não é o contrário. Né? A gente tem aquela tendência de achar que a gente é grande demais, né? Mas, na verdade, nós somos uma gotinha. Né? Se você está lá, você já pensou assim, já olhou lá para baixo num avião, você está num voo, você olha lá para baixo, você não enxerga ninguém. Né? Então, é tudo... as grandes cidades viram pequenos pontinhos lá embaixo. Então, quem é você ali achando que o planeta inteiro tem que mudar porque você se colocou num determinado lugar? É interessante isso daí, porque é uma questão de planejamento, né? Quando a gente pega ali até a origem das cidades, se a gente pega o Brasil, principalmente ali como capitais, as capitais antes eram na parte ali do litoral do Brasil, até Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, é na litoral, que é uma coisa que não deve ser feita justamente para evitar de desastres e ataques também. Então, é uma falta de planejamento essa parte, muito bem colocado da parte do governo. Agora, você falou ali que... Dá uma explicadinha melhor nessa parte que você falou, que é uma frente que vem lá da Amazônia. Isso, eu fiquei pensando nisso, eu achei bem interessante. Quer dizer, então, que vamos pegar ali a água que está vindo nessas chuvas, ela vem da Amazônia. E essa questão é relacionada também à poluição, à parte ali de destroços, tem alguma coisa a ver também ou não? Os volumes de chuva que caíram no Rio Grande do Sul, né, são volumes muito fora do esperado. Né? Tecnicamente, a gente chama de tempo de retorno ou tempo de recorrência. Então, os volumes de chuva que caíram ali, hoje se fala, né, estão se comentando aí que são volumes decamilenares, ou seja, nós presenciamos evento aí que poderia estar acontecendo a cada 10 mil anos, né, de tão forte que eles foram. Então, esses volumes, eles provavelmente, né, se formaram na atmosfera, boa parte dessa umidade vindo da Amazônia. Claro que eu não tenho todos os elementos técnicos para estar afirmando 100% isso, mas posso dizer que boa parte do que chove aqui na região sul do Brasil vem de lá. Isso há milhares de anos. Né? E aí a geografia ali dos Andes também ajuda nisso. Né? Uhum. E aí, com relação ao que você falou ali da poluição, a poluição é um evento local. Né? É o homem colocando na natureza seus resíduos sólidos, seus resíduos líquidos, seus resíduos químicos, que não tem relação com o desastre natural. Né? O desastre ele é da natureza. A poluição, aí sim, a poluição ela pode agravar o efeito do desastre. Né? Então, por exemplo, o rio, pegar aqui localmente, o Rio Cará, o rio poluído. Todo mundo sabe disso, o CAV já fez análises, já tem trabalhos a respeito disso, né? Então não tem... E você percebe isso quase que visualmente, o olfato e tudo mais. Então, quando o Rio Cará extravasa, ele leva aquela poluição para as laterais e para as casas que são atingidas. Então, além da água que está entrando na tua casa, você tem ainda uma água suja que está entrando dentro de casa. Então, não é só a água ou a lama. Então, a poluição, e aí pode trazer doenças. Inclusive, é recomendação, né, da Defesa Civil que as pessoas não andem dentro da água, não caminhem dentro da água de enchente, e uma das razões, além do perigo e tal físico, mas tem essa questão das doenças, né, que podem vir junto. Silvio, eu ia complementar a pergunta ali,
mas acho que você já explicou um pouquinho, porque eu queria saber o porquê que foi esse volume tão exagerado, né, que o pessoal não esperava. Mas eu até andei pesquisando, aí parece que já tinha alguns estudos sinalizando, não nesse nível que foi, mas já tinha algumas coisas já mostrando que poderia acontecer, né? E eu queria saber o que tem de estudo hoje, porque eu vi também uma notícia, uma matéria, falando que vai ter muita chuva para a região sul. Isso realmente procede? Ou você que está mais nessa área, assim, o que você tem estudado sobre isso? A parte de climatologia não é a minha área, mas o que se sabe, né, já é bem conhecido, são os fenômenos El Niño e Laninha. Então, o El Niño é um aquecimento que acontece na região equatorial do Oceano Pacífico. E então você imagine ali no planeta Terra, ali, né, ali nessa região ali do Pacífico, a parte central, as águas do oceano elas se aquecem. Então elas vão lá para 1, 2 graus, a média sobe, né? E esse aquecimento provoca alterações climáticas, especialmente aqui na nossa região. E o fenômeno contrário é o Laninha, que é o resfriamento dessas águas. Então, nós passamos por um período de El Niño e estamos entrando, se é que já não entramos, no Laninha. Então, essas águas elas foram esfriando já desde o ano passado, elas vêm num processo de esfriamento, e aí isso afeta o regime de chuvas no Brasil. Então, aumenta? Então agora no Laninha, né, é esperado, né, que esses volumes de chuva, né, que eles aumentem aqui no Brasil, na região sul do Brasil, né. Então essas previsões elas estão associadas à existência do El Niño e da Laninha. Então esses fenômenos não é que cada ano é um. Às vezes o El Niño dura 2, 3 anos. Depois vem uma Laninha de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E isso afeta o regime de chuvas aqui. E isso também é natural ou tem alguma interação do ser humano aí que provoca alguma coisa? Falando mais da interação do homem com a questão da natureza. Além das ocupações indevidas, sim, né? Aí existe, né, a especulação. Primeiro, né, havia um tempo atrás a especulação do aquecimento global. E agora essa ideia do aquecimento global está sendo, inclusive foi até rebatida e tal, e não está mais sendo falado tanto no aquecimento global, estão usando o termo agora de mudanças climáticas. Né? Então, até que ponto nós estamos tendo mudanças climáticas por conta do carbono, né, que é colocado na atmosfera? Então, existem modelos, inclusive nós já fizemos até uma dissertação de mestrado a esse respeito aí, né, na previsão de vazões aqui na bacia aqui do Rio Canoas, na região de Bocaina do Sul ali. E aí a gente trabalhou com 2 cenários de mudanças climáticas, um cenário pessimista e um cenário otimista, na questão da emissão de carbono. E aí no cenário pessimista, trabalhando com um modelo de projeção, não é previsão, o nosso modelo mostrou que naquela região, no cenário pessimista, haveria uma mudança, isso está publicado inclusive em artigo internacional, haveria uma mudança no padrão da chuva. Agora tem que me lembrar ali, sairia do mês de agosto e pularia para o mês de setembro, por exemplo. Mas isso daqui a 50, 70 anos. Então, existem vários trabalhos procurando analisar esse tipo de coisa através de modelagem matemática. Né? E é bastante complexo de você chegar e dizer assim, até que ponto que isso tem relação com o ciclo natural do planeta e até que ponto isso é influenciado pelas ações humanas. Então, já tem gente dizendo que toda essa quantidade de carbono que dizem que afeta o clima não afeta tanto assim, mas tem outros que já dizem que sim. Então, ainda é um tema assim, bastante polêmico. Agora, vamos pegar esse desastre que deu ali no Rio Grande do Sul. Aconteceu todo esse desastre, aconteceu isso. Agora, qual que seria a sua opinião como especialista ali na parte de
prevenção desse desastre a partir de agora. Então a gente já sabe ali que Porto Alegre é uma região de risco. O que a gente tem que tomar de iniciativas para evitar que ocorra novamente isso? Eu não diria só Rio Grande do Sul, né? Vamos pegar Lages, né? Qualquer cidade, Blumenau, Itajaí, Canoinhas, Rio do Sul, Rio do Sul, né? Pegando as cidades aqui, citando Tubarão, né? Brusque, são cidades que estão próximas a rios de grande volume, né? Em regiões onde os rios são bastante volumes bem significativos, porque tem bacias hidrográficas grandes que captam muita água quando chove em todas essas bacias, né? O que a gente aprende desde 1983, que eu me lembro foi a maior enchente que nós tivemos, as maiores enchentes que nós tivemos no estado todo, não só em Blumenau, mas foi em todas as cidades do estado praticamente nós tivemos enchentes. Tivemos ali no Rio do Peixe também, região de Joaçaba, tivemos lá no oeste, tivemos no norte, enfim, todo o estado, Tubarão, Rio Tijucas, Rio Itajaí, todos, praticamente o estado inteiro, né, ficou embaixo d'água em 1983, e de lá para cá, então, que nós começamos, inclusive, a prestar mais atenção nessa questão do El Niño, começaram a surgir os trabalhos justamente tentando levantar essas hipóteses. A gente viu, por exemplo, no caso de Santa Catarina, a estruturação da Defesa Civil estadual. Então, Santa Catarina talvez tenha a melhor estrutura de defesa civil do Brasil hoje, né? Nós temos ali as salas de situação, temos uma sala de situação master lá em Florianópolis e várias salas de situação espalhadas no estado, inclusive uma está ali no CAV. Né? Então, quando acontece um desastre, assim, quando está acontecendo, toda a estrutura de estado se desloca para as salas de situação, inclusive o próprio governador, para fazer a gestão do desastre que está acontecendo. Então, assim, houve uma evolução na questão do Estado, né, em lidar com isso e prestar assistência, tanto é que quando acontece algum evento desse tipo, vocês veem imediatamente a Defesa Civil dando entrevista em qualquer canto do estado de Santa Catarina, no próprio país, né? Então, eu diria que o Estado se estruturou bem nesses quesitos. Temos a Defesa Civil no nível dos municípios, então ela está toda estruturada, tem equipes, treinamento, equipamentos, etc. Porém, não se evoluiu exatamente na prevenção. Né? Foi mais a reação, né? Exatamente. Inclusive, é um ciclo, tem um modelo que mostra o ciclo do desastre. Né? Então, quando está acontecendo o desastre, então você tem essa reação que você falou e depois tem a recuperação, que é o que está acontecendo agora lá no Rio Grande do Sul. Né? Aí depois você tem ali a parte de mitigação, então você buscar medidas para mitigar isso daí. E aí o planejamento urbano é uma medida de mitigação, né, que mitigação é abrandar o desastre, o efeito do desastre. Então existem várias medidas que podem ser tomadas, né, mas a principal delas seria evitar. E aí a principal ferramenta seria fazer um mapeamento das zonas de risco, e isso já existe tecnologia, conhecimento de sobra e gente de sobra para fazer isso daí. Então, o problema não é técnico, não é problema financeiro, porque não custa caro isso daí. Então, mapear as áreas de risco é uma coisa muito tranquila, eu diria até fácil de ser feita. E não acontece, Silvio? Não está acontecendo isso? Não, na maioria das cidades, algumas cidades que são localizadas em regiões de deslizamento, daí elas pega, por exemplo, Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul, né, no Rio de Janeiro, né, então lá porque tem muito deslizamento, existe já um mapeamento, né. Na questão das inundações também existem áreas de risco, inclusive aqui em Lages, o órgão geológico do Brasil aí andou fazendo mapeamento dessas áreas aqui,
em várias cidades do estado de Santa Catarina, e já existe esse mapeamento, assim, grosso modo, das áreas de risco, em algumas cidades já até detalhado, né, caso de Blumenau também. Porém, né, o que você faz com esses mapas, né? Então, esses mapas, eles praticamente vivem no papel, né? Esse é que é o problema, né? Então, o problema não é você dar a ferramenta para o gestor, para a tomada de decisão. É a execução. Né? O problema é o que você faz com ela. Daí, você vai para o lado de quem deve fazer alguma coisa, de quem tem a responsabilidade de pegar esses mapas e tomar providências. Então, um desses lados é o executivo, que deve pegar esses mapas, no caso municipal, e realizar lá o seu plano diretor, né, em cima desses mapas de risco. E executar de forma que essas áreas não sejam ocupadas. Mas quando a gente fala na questão de não ocupar, não significa não usar, não utilizar. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Para quem conhece aqui a região de Lages, quando você se dirige para São Joaquim, ali na região de Pedras Brancas, vocês vão perceber dos dois lados, né, da rodovia que é uma região de planície. Essa planície que tem lá, né, do Rio Caveiras, ela se conecta aqui com a planície do Rio Cará, do Ponte Grande, faz tudo parte de uma planície enorme que nós temos aqui, que é uma planície de inundação. Lá costuma inundar toda essa região, né? E não incomoda muita gente aquilo lá, né? Por quê? Porque basicamente você tem campo nativo, uma ou outra lavoura, não pega casas, não pega residências, porque o pessoal já está com as suas casas e residências nos pontos mais altos. Então a inundação vem, é uma região inclusive muito grande, ela vasta, ela armazena uma enorme quantidade de água que deixa de entrar aqui em Lages, né? Então é muito importante lá como uma zona de amortecimento e de armazenamento das enchentes. São reservatórios naturais que nós temos aqui, a montante. E depois, quando a inundação passa, o gado volta. Tudo volta para o seu lugar, né? Agora você imagine que você coloca um bairro, você coloca uma cidade ali, né? Porque é mais fácil você ocupar regiões planas, né? Não gasta tanto na hora de construir uma casa, fica mais fácil, o projeto de engenharia é mais fácil. Então, quantas pessoas não seriam atingidas, né? Então, quando eu falo de você não ocupar essas áreas, não é não usar a área. É você fazer um uso, mas fazer um uso correto da área, procurando respeitar a natureza, o ciclo normal da natureza. E o plano diretor, ali falando um pouquinho do plano diretor, Silvio, pode explicar melhor o que significa, o que é um plano diretor, qual que é o objetivo dele, quem são os profissionais que devem estar envolvidos nisso, se Lages já tem um plano diretor, se está sendo construído, como é que está isso? Plano diretor é um instrumento, é uma ferramenta prevista no Estatuto das Cidades, que é um documento a nível federal que regulamenta a gestão das cidades. E lá, então, o plano diretor é uma das ferramentas, ou talvez até a principal ferramenta, que as cidades têm à sua disposição, né, para cumprir a legislação. E todas têm? Todas as cidades são obrigadas a ter. Ah, entendi. Todas as cidades são obrigadas a fazer, inclusive a revisar os seus planos diretores. O plano diretor é um documento que ele é aprovado na Câmara de Vereadores, né? Então ele vira lei, né? Então ele vai fazer parte de uma lei, e uma vez fazendo parte de lei, ele é obrigado a ser respeitado. E cada cidade faz o plano diretor que quer. Então, cada cidade tem a liberdade de se planejar.
E isso é feito dentro, geralmente, das secretarias de planejamento das cidades. E nessas secretarias de planejamento, então, tem o seu corpo técnico. Então, o corpo técnico das secretarias de planejamento são os principais, vamos dizer assim, coordenadores, né, do processo de construção ou de revisão do plano diretor. Que são aí arquitetos, urbanistas, engenheiros. Arquitetos, urbanistas e engenheiros. Né? Isso aí. Vamos pegar ali um exemplo. Uma pessoa está fazendo uma construção errada de forma indevida. Eu, como população, posso auxiliar em alguma coisa, em questão de fiscalização, auxiliar nesse plano diretor, ou existe um órgão que regulariza isso? Eu acho que o primeiro passo é procurar, né, se informar para ver se realmente existe alguma irregularidade, né? Porque às vezes você pensa que é uma coisa irregular, quando vai ver não é, né? Toda construção ela precisa passar por um processo dentro da prefeitura, né? Então lá dentro da prefeitura, antes de você construir, né? Então existe todo um regramento que você tem que seguir, e uma vez então recebendo o aval da prefeitura, você pode construir. E uma das etapas do processo lá de decisão que a gente conhece é justamente a declaração de área de risco. Então, hoje, Lages já existe esse vamos dizer assim, esse ponto já está sendo contemplado. Então, já existem situações que eu sei, né, que foi negado de construir em determinado lugar por estar em área de risco. E aí quem dá essa declaração é a Defesa Civil. E a Caixa Econômica, agora eu estou lembrando que a Caixa Econômica Federal, ela exige nos financiamentos essa declaração, é uma exigência. Ótimo. Então a Caixa Econômica não financia imóveis em áreas de risco. Isso é muito bom, né? Essa integração também, né? Das instituições que são protagonistas, digamos assim, dentro da sociedade, né? Para a gente também não ficar esperando só do Estado. Acho que isso é muito importante. O Estado ele acaba não dando conta de tudo também, né? E trazendo assim um pouco mais, refletindo um pouco mais aqui sobre Lages e região, Silvio. Como é que estão esses estudos? Quais são os riscos aqui de inundação, de enchente? Também qual que é a diferença de inundação e enchente, já aproveitando o conceito, né? E como é que está essa questão ali do Rio Cará? Eu sei que tu falou ali que tem estudos já sobre isso. Tem como resolver? Como é que está essa questão aí de Lages? A gente fala que enchente é o processo de enchimento da calha do rio, né, por uma onda de cheia. Quando esse processo de enchente ele atinge as margens do rio e extrapola a margem do rio, né, continua sendo enchente, mas o que seria inundação? É quando esse volume de água ele vai se espalhando, né, numa determinada região. Então, ele é um processo que vem do centro do canal para a sua periferia, para a sua lateral, né, inundação. Lages, em 2019, né, então, nós tivemos um projeto que se chamou Hidrolages. Ele foi realizado, coordenado lá por mim e minha equipe, cerca de 15 pessoas, e durante um ano, então, nós fizemos vários estudos aqui na região. Isso foi apresentado na Câmara de Vereadores e agora, mais recentemente, também fiz uma apresentação lá para a pós-graduação do CAV, e esses vídeos estão disponíveis e quem quiser acessar poderá ter as devidas explicações, porque o assunto ali é bastante coisa que nós fizemos, né? Mas, basicamente, foi um projeto financiado pela Defesa Civil Nacional, que repassou, então, recurso para a Defesa Civil aqui do município, e a UDESC foi contratada, então, para realizar esse estudo. E durante um ano, então, nós fizemos uma série de análises, né, que não vou entrar aqui muito em detalhe, mas a razão, o motivo desse projeto foi justamente um polígono, né, que a gente chama ali tecnicamente, ali da região do Cacetiro, que é
a principal área, né, que é afetada em inundações, se bem que agora a Ponte Grande já está entrando ali, né, também. Mas era aquela área ali. Então, para estudar as razões das enchentes dessa área da região do Cacetiro, nós estudamos toda uma área de captação, todo um conjunto de bacias de contribuição, né? Então, a área de estudo, na verdade, ela se expandiu a montante, né, para cerca de 400 quilômetros quadrados, mais ou menos. Para vocês terem uma ideia, a Bacia do Cará tem 30 quilômetros quadrados, a do Ponte Grande tem 27 quilômetros quadrados. Então, essa bacia de captação, para vocês terem uma ideia, se vocês conhecem ali a região de Urupema, o Morro das Antenas ali é o divisor de águas do Caveiras. Então, do Morro das Antenas para cá, né, tudo escoamento de lá vem para cá. Então, tudo que cai ali naquela região, painel, tudo vem parar aqui. Escoamento superficial vem parar aqui. Né, vem bater aqui em Lages. Então, é uma área de captação realmente muito grande. Tem um relevo, boa parte com pouca capacidade de infiltração, solo mais raso, encostas íngremes. Então, nós temos escoamentos rápidos que acontecem. Então, quando temos chuvas que abrangem toda essa região aí, toda ela acaba contribuindo, né, com escoamento que vem chegar aqui no Cará e no Ponte Grande. Né? Como nós estamos numa planície, então a água ela dá uma parada por aqui, até porque mais adiante ali, depois do Morro Grande, nós temos um canal sinuoso e ele faz uma curva de 90 graus e depois, logo mais para frente, temos um cotovelo no meio de uma rocha. Então, o rio ele fica praticamente estrangulado lá na frente. Então, veja que tudo isso são informações que foram levantadas durante o projeto, porque até então nós não sabíamos nada. Então, hoje nós temos uma série de informações a respeito do processo de inundação aqui, do que acontece aqui, das enchentes em Lages, e existe plenas condições de se explicar isso daí, né, como que acontece, de onde vem e tal. Trabalhamos com modelos matemáticos, nós já, inclusive, fizemos pesquisa para fazer previsão de cota de alagamento, né, em réguas, assim, que poderia ficar junto da população, usando redes neurais, que são técnicas de inteligência artificial. Então, existe já todo um conhecimento, vamos dizer assim, um know-how que poderíamos estar, por exemplo, implantando um sistema de alerta, né, para essa população. Temos aqui a professora Sabrina no CAV também e outros professores ali que estão agora tocando um projeto de extensão que está dentro dessa linha, inclusive com desenvolvimento de aplicativo, né, a professora Dayana, a professora Cláudia, Dayana Rufato. Então, nós temos alguns professores ali que já estão, né, dentro dessa linha e preocupados com isso daí. E nesse estudo, assim, obviamente, tem estratégias, além dessas de alerta e tudo mais. Tem mais alguma coisa que poderia ser feito? O pessoal fala muito de alargar o rio, coisas assim mais práticas, digamos assim. Tem alguma estratégia, Silvio? Alargar o rio, por exemplo, hoje o Cará ele tem um formato de trapézio, né, trapezoidal que a gente chama. Uma opção é você tornar ele retangular, então você aumenta a capacidade do volume dele, mas primeiro ele ia ficar muito feio, né? Porque você ia ter que concretar ele todo e tal, então, mas enfim, é uma questão urbanística que não cabe aqui a discussão. O efeito inteiro aumentaria um pouco a capacidade de armazenamento desse rio, porém, as enchentes, as grandes enchentes que acontecem lá no Caveiras, né? Ali nessa região aí do Cacetiro, no Ponte Grande também, né, ferrovia e tal, essas enchentes não são provocadas pelo Cará e pelo Ponte Grande, são enchentes do Caveiras, que vem seguindo a sua planície natural de inundação, e essas águas, elas entram para dentro da bacia do Cará e do Ponte Grande. Entendi. Entendeu? Então não deveria estar sendo ocupado esse local. Não. Voltamos a essa... Não, esses locais aí, o que você poderia fazer? Você poderia traçar uma meta para daqui a 50 anos não ter mais ninguém lá. E ir deslocando as pessoas. Deslocando as pessoas numa meta de 30, 50 anos.
Uhum. e tornar aquilo um Parque Barigui como tem em Curitiba. Perfeito. Né? Vai dizer assim, mano, você está sonhando? Não, você me perguntou o que pode fazer. Sim. Né? A questão é, tem alternativa, né? Essa é uma, né? Então, você fazer um deslocamento, fazer um planejamento de longo prazo, né? Comprometimento, daí aí pensar em longo prazo, aí você tem que ver como é que isso vai na prática, né? Trabalhar na prevenção, com certeza. Nessa questão da correção, tem pessoas que já tomam iniciativas por conta própria de levantar suas casas. Então, o mais imediato, quem tem casa de madeira, ou quem está pensando em construir nesses locais, já coloca a sua casa lá para cima e vai conviver. Né? Então, a enchente em si, né? Nós tivemos também dentro do projeto, né? Me lembrando, nós fizemos a simulação de uma barragem colocada montante, só que a barragem ela estaria muito longe daqui de Lages ainda. Então, o efeito que ela teria de armazenamento não seria assim muito significativo. Né? Ajudaria e tal, baixaria talvez 1 metro, aí na cota de inundação de 2005, que não foi o maior evento que nós tivemos, que a gente usou o cenário de 2005, porque é o que tínhamos de dados. Né? Mas ali você falou, estava pensando aqui, você falou ali que seria interessante até mudar essas pessoas, mesmo que fosse uma estratégia de 50 anos, né? E eu parei para pensar aqui que, na realidade, é o que acontece em muitos lugares que tem mineradoras, né? Onde você escava ali o solo, que... o exemplo que vem na minha cabeça é Kiruna, na Suécia, que foi removida toda uma cidade justamente porque o solo era perigoso de se habitar por causa de risco de desmoronamento, né? Então, quando a gente pensa em desastres extremos, vamos dizer assim, né, que é um desmoronamento, cair toda a cidade, as pessoas conseguem efetivar isso. Mas quando vê uma inundação, que é uma coisa que a gente consegue, não vou dizer lidar, mas ir contornando, não o pessoal mortal. não tem tanta importância, né? Então é muito bom você falar isso aí, que dá de perceber essa diferenciação. E aí a gente também, né, acho que talvez talvez a principal palavra, se a gente pudesse resumir assim, em termos de solução, acho que a gente podia resumir numa palavra, que seria planejamento. Planejamento e execução. Né? E aí, quando tu fala em planejamento, não é um planejamento para 5 anos, para 4 anos. É planejamento para, no mínimo, 20, 30, 50 anos. E aí não entraria apenas a questão dos desastres ou da enchente. Entraria, eu acho que, várias questões, né? Como, por exemplo, a própria questão econômica e social da cidade. Então, eu acho que está na hora, né, de os gestores, não se digo só de Lages, mas de todas essas regiões aí que são atingidas, né, de começarem a olhar para horizontes além de um mandato. Ótimo. E isso passaria por um grande pacto social, né? Um pacto que envolvesse os diversos espectros políticos, né? Direita, esquerda, de centro, não interessa a ideologia é a sociedade. Você falou da Suécia. Como que os países nórdicos chegaram onde eles estão? Né? Por pactos sociais. Então, não interessa se é a direita ou se é a esquerda que está lá no poder. Eles executam pensando no povo. Por isso que as coisas evoluem. Né? Então, o que a gente observa aqui no Brasil é que quando um gestor faz algo evoluir, o próximo faz retroceder. Né? Cada um dá uma resetada no que foi feito e olha muito no imediatismo. Então, isso é próprio de sociedades que ainda não evoluíram direito na sua maneira de pensar. Cultural, né, Silvio? Culturalmente, exatamente. Então, nós temos que trabalhar, né, uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma da sociedade, do povo e dos seus representantes. Né? Porque os políticos são o povo, né? Os políticos são pessoas que estão na sociedade, que são eleitas para estar ali.
Então, é bem isso que eu acredito. Eu acho que é uma mudança cultural na nossa mentalidade, já digo, né? Em conscientização, já desde criança, nesse pensamento coletivo, né? Eu acho que passa por muitas reflexões aí, que aí sim eu te digo que a gente está ainda bem eu longe. acho legal que esse assunto que a gente está entrando aqui, o Gustavo, no outro podcast, quem está de casa pode até olhar ali depois, como bate-papo que a gente teve com o Gustavo, e ele até falou que o principal problema que supera até a corrupção é a descontinuidade administrativa, né? Que é justamente isso que o Silvio está falando. Então, realmente, é um problema que não tem solução enquanto a população em si não entendeu o que é isso e como mudar isso, e é uma das coisas que mais agrava a situação do país, né, um todo, né? Eu diria assim que tem que haver um comprometimento dos seus líderes, das suas lideranças, né? O povo em si, né, muitos não são até esclarecidos, né? Mas os seus líderes muitas vezes são. Então, eu acho que passa pelo comportamento dos seus líderes, das suas lideranças, a maneira de pensar, a maneira de agir, dentro dos próprios partidos políticos, né? Você quer ver um desafio? Será que em 30 anos nós podemos fazer Lages? Eu até vou olhar ali. Em 30 anos nós podemos fazer Lages uma Gramado? Podemos, mas só que não acontece. Comentem aí, coloquem nos comentários o que vocês acham. Respondam essa pergunta. Realmente, é uma coisa que se Potencial pensar, né? tem, né, Silvio? Potencial tem. Nós, Potencial natural, digamos assim, né, da exatamente, cidade tem. Nós temos todas as ferramentas. Nós temos a natureza, que é o principal, né? Nós temos um povo trabalhador. Agora, o que precisa? Né? Qual é o primeiro passo que pode ser dado? Ou simplesmente vai dizer que é impossível? E assim, ó, Gramado é muito interessante esse teu exemplo, porque eu estive várias vezes já em Gramado. E nas primeiras vezes que eu fui, eu não contratei um guia turístico lá. Tá, fui naqueles pontos turísticos normais, que todo mundo vai, beleza. Aí penúltima vez que eu fui, eu contratei um guia turístico. E eu tive muita sorte, porque ele me contou toda a história e como que iniciou e como que eles construíram e fizeram a Gramado se tornar o que ela é hoje. E pasmem, é muita população privada, são as pessoas, são líderes, são empresários que arregaçaram suas manguinhas e foram fazendo. Então, assim, eu acho que uma grande mudança que a gente pode pensar aí enquanto indivíduo, porque é sempre do indivíduo para o coletivo. Não é do coletivo para o indivíduo, é do indivíduo para o coletivo. Então, sempre parar de colocar a culpa no Estado, só no Estado, né, Silvio? Claro, o Estado ele representa uma boa fatia e ele tem o poder e a responsabilidade de fazer muita coisa. Mas nós, brasileiros, a gente tem essa mania de ficar culpando. Ah, mas isso não é responsabilidade minha. Isso daí o governo, isso daí o prefeito tinha que estar fazendo. Não, é responsabilidade nossa, sim. E enquanto a gente não mostrar e não fizer isso e não cobrar isso, não vai acontecer. Porque é autorresponsabilidade, né? Um exemplo muito bom disso que a gente tem aqui na cidade, da questão de cobrança do povo, foi o Natal aqui em Lages, né? Em 5 anos atrás, eu acho, o Natal aqui em Lages era um evento que era comemorado muito mais ativamente do que está sendo hoje em dia, justamente por causa da descontinuidade. Mas isso daí é uma questão que também não foi cobrada pelo público. Então, é uma questão muito interessante de ser abordada. E ainda falando de Gramado, Silvio, não sei se tu conhece essa história, mas eu vou dar um exemplo só rapidamente do quanto as pessoas têm esse poder e têm essa capacidade de mudar a realidade de uma cidade. O Lago Negro, muito famoso em Gramado, e foi uma pessoa, iniciativa de um empresário lá, que era uma região, uma área onde tinha sofrido queimadas, enfim, era uma área que estava muito feia, estava escura, e ele teve essa ideia. Ele disse, poxa, não podemos deixar essa área aqui. Ele se incomodou. Nossa, como que a gente vai deixar isso aqui feio, né, no meio da cidade? Que tal se a gente fizesse um lago aqui? Ele, claro, não imaginava a dimensão que isso ia tomar, e daí disso se transformou, claro, mexeu os pauzinhos lá, trouxe pessoas, enfim, para fazer isso. Mas foi uma iniciativa de uma pessoa que se incomodou ao ver uma situação, uma realidade que estava ruim, que estava feio para a cidade, e movimentou a população ali, né, as lideranças, como o Silvio falou,
e foram lá e transformaram hoje no Lago Negro, que todo mundo vai lá e vai visitar. E aí eu poderia citar o Minimundo, que foi um avô que fez para o seu neto, começou a fazer os brinquedos pequenininhos, depois ele expandiu, começou a convidar as pessoas e se transformou no Minimundo. As Hortênsias, que foi uma outra pessoa que plantou as hortênsias, transformou na Rua das Hortênsias. E até hoje, quando você vai lá, você vê a população muito engajada. Eles limpam as ruas. Quando que tu vê isso aqui, né? Então, assim, a população não admite um papel na rua. Cultura asiática. Entende? Então, assim, isso aqui, gente, no Rio Grande do Sul, nossos vizinhos aqui. Então, eu acredito sim que é possível, tendo um planejamento, mobilizando as lideranças, como você falou, e parar com essa crença de que é só o Estado que vai fazer, gente. O Estado são representantes nossos. A gente que coloca eles lá, então é um conjunto. Eles não vão dar conta de fazer tudo sozinho, né? O Estado, eu vejo ele como um facilitador, né? Porque ele tem o poder, queira ou não, você tem o poder das leis, né? E o poder do Estado, o poder da fiscalização, o poder do plano diretor, né? de dar o direcionamento, de dar o norte. Ele tem, por exemplo, também uma facilidade para mobilizar os líderes, né? da região. Então, agora também vai depender muito que tipo de liderança você tem no Estado também. Né? Então, o Estado, né, na verdade, por isso que eu digo que é um pacto. Né? Então, não adianta você também ter empresários querendo fazer e tal de um lado, e daqui a pouco você tem um Estado que pensa que não está junto, né? Um Estado que não está comprometido. Né? Então, por isso que eu acho que é uma questão de pacto. E eu digo como assim, você falou, né? A ideologia deve ser a sociedade, a população. E não eu sou empresário, você é público, então nós vamos brigar. Já começa por aí, conjunto, né? Direita e esquerda. E a questão nenhum. das brigas de partidos, das conveniências, né? Enfim, existe uma série de coisas que precisam ser superadas, né? Transcendendo. Por isso que eu falei 30 anos. Por quê? Porque 10 anos você vai gastar só mudando a cabeça das pessoas. Né? Então, aí vai começar já lá na formação infância, dos líderes, né? educação, dentro dos próprios partidos. Não, vamos começar a pensar diferente. Quer dizer, você vai levar 10 anos só debatendo, só tentando mudar a cabeça das pessoas, tentando fazer com que os gestores vão indo para uma determinada direção. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, que a Câmara de Vereadores ela é extremamente importante, porque ela pode criar leis que obriguem o executivo a seguir numa certa linha, independentemente de quem chegue ali. Né? Porque, se o prefeito não foi por essa linha aqui, ou não fez, por exemplo, esse aqui é um projeto prioritário, então isso daqui é uma política de Estado, não é uma política de governo. Né? Então, Laje se tornar uma Gramado é uma política de Estado. Então, política de Estado é uma coisa que vai perpassar. Então, em 30 anos, eu vou ter 7 prefeitos, né? 4 e 7, 28. Então, eu vou ter 7 prefeitos ali. Os 7 prefeitos, não interessa de que partido que são, essa parte aqui, essa aqui tem que ser respeitada. Né? Por quê? Porque nós temos que chegar lá, nós temos meta a cumprir. E aí a Câmara de Vereadores é importante nesse sentido, né, de estabelecer, né, o debate e aprovar as leis para que sejam executadas efetivamente. Enfim, a população tem que acompanhar isso também, né? A população tem que se envolver, né, Silvio? Eu acho que ser isso levantado na própria campanha agora esse ano, por exemplo. Nós vamos ter eleições para vereadores, para prefeitos, né? Será que algum prefeito, ou vocês, até já pergunto também para vocês viram alguma vez algum candidato a prefeito ou a vereador falar em planejamento de 30 anos, em campanha eleitoral? E bem falado isso. E a gente pega países tipo China ou Suécia, 10 anos é uma política de curto prazo, 50 é médio e 100 é longo. 100 anos, ninguém que está fazendo aquela política vai estar vivo, e ainda assim está analisando para que daqui a 100 anos está efetivando isso. De fato, é possível, né? A gente trouxe exemplos aí, longes, exemplos pertos, né? Então, que é possível fazer é uma questão de mudança de mentalidade mesmo
E eu acredito que o nosso papel aqui também é isso, é trazer esse debate para a mesa, é falar sobre isso. De alguma forma, eu acho que é assim que começa a mobilizar as coisas, sabe? As pessoas começarem a conversar e se envolver com esses temas, né? Eu ainda escuto muito jovens, principalmente, eu não gosto de política, eu não quero me envolver com isso daí. Cara, tá errado isso, porque política é tudo. Política tá em todos os lugares. Não tem como você dizer que tu não gosta. Então, assim, estude, entenda o que é. Talvez tu tenha tido uma experiência ruim em relação a isso, ou você escutou alguém falando, alguém da tua família. Mas enquanto os líderes, as pessoas de bem, as pessoas que estão com essa consciência, que querem transcender essas briguinhas, essas rinchas de ego, não se envolverem com a política, nada vai mudar. E é isso que eu sinto das pessoas. Eu não vou me envolver. Não, para entrar na política tu tem que ter estômago. Não, você vai ser convertido. Porque não sei. Sim, a gente não está dizendo que é fácil, mas enquanto os bons ficarem passivos, digamos assim, aí a coisa vai continuar como está. Vai né? com quem está. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto bem importante. A população começar a se envolver nesse tipo de discussão, tanto da política quanto desse tema que a gente traz hoje, que tem tudo a ver com política também. Né? Então, fechamos. Eu acho que tivemos uma aula aqui hoje nesse episódio. Eu quero fazer né? uma pergunta para o Silvio, antes de a gente chegar às considerações finais, que é uma pergunta mais da área específica dele. Silvio, analisando ali a questão de engenharia ambiental e sanitária, como é que está o Brasil em relação aos outros países? A gente está avançado, está atrás? Como é que está essa área? O curso de engenharia ambiental, a engenharia ambiental é uma área recente no Brasil. O primeiro curso de engenharia ambiental surgiu em Tocantins em 1994. Então, comparado com outros cursos, né, é um curso muito recente. E ela enfrentou bastante percalços aí, incompreensão, inclusive, por parte dos outros engenheiros, mas hoje ela acabou se consolidando, né, juntamente com a engenharia sanitária. Então, a sanitária, ela cuida da questão de saneamento. Então, o engenheiro ambiental, ele cuida das questões ambientais, ciclo de vida de produtos, resíduos sólidos, poluição ambiental, gestão ambiental, uma série de coisas, e também toda a parte de saneamento. Né? O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do CAV, ele iniciou em 2007, o vestibular em 2007, portanto está aí com 10... Quase 20 anos. Não, está com 13, 16, 15, 16 anos, 17 anos, né? Uhum. Então, a primeira turma formou ali em 2012 e é um curso que vem se consolidando e crescendo, né? Cada vez mais. Então, ali existe já um corpo técnico em várias áreas, inclusive, com bastante destaque, tem vários projetos e já fez muita pesquisa aqui na região, né? Então temos muita coisa feita, tem muitos projetos de extensão que já foram realizados e que estão em andamento também. A nível de Brasil também, a engenharia ambiental e sanitária vem se consolidando cada vez mais. Então isso é muito importante, porque lá em 2005, quando a gente começou a movimentação para tirar ele do papel, ali no CAV, tinham pouquíssimos cursos e praticamente ninguém sabia nada, assim, pouca informação, poucos profissionais formados. E, na época, a minha motivação ali para a gente começar o processo foi exatamente a necessidade de termos profissionais voltados para essa área. Porque até então a área ambiental ela era ocupada por engenheiros agrônomos, por biólogos, por engenheiros civis, até por arquitetos. Então existia um vácuo ali, né, de profissionais capacitados. E aí hoje a gente já tem vários alunos nossos que já são empresários, que já estão atuando no mercado, inclusive com tecnologia e uma série de coisas. Então já existe uma transformação que está acontecendo na área ambiental aqui em Santa Catarina, fruto do investimento que foi feito ali no CAV ao longo desses anos, né? Eu digo na formação de profissionais. Então é uma área bastante promissora, né?
tem um campo de conhecimento, de trabalho bastante grande. É um campo, estava comentando no início, que é um curso que dá uma formação ele tem uma formação muito forte na área de engenharia, inclusive parte da engenharia civil. Então, tem uma raiz na engenharia civil, na verdade, está dentro do campo, está dentro da grande área da engenharia civil, né, a engenharia ambiental e sanitária. Tem uma formação muito forte em química, em engenharia química. Então, o aluno que se forma no CAV, ele recebe as atribuições do engenheiro ambiental, do engenheiro sanitarista, e isso pelo CREA, né, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, agronomia, não tem mais arquitetura, e também recebe todas as atribuições da engenharia química. Então, pode trabalhar na indústria química também. Questão de resíduos. Né, tudo, saneamento também, né, então tem uma área de atuação muito ampla. E também a parte biológica. Então, porque é o único curso de engenharia que tem a parte de biologia junto. Biologia, microbiologia. Legal. E tal, né, ecossistemas. Né, isso, inclusive, é uma exigência até do MEC na criação, na formulação, né, nas diretrizes do curso. Então, é obrigado a ter biologia, por exemplo. É um curso de engenharia que tu tem biologia na grade curricular. Incrível isso, né? Muito legal. Silvio, então, deixamos esse espaço agora para tuas considerações finais, aí, o que tu quer falar para o pessoal que te escutou até agora, dicas, enfim. Eu sei que tem um evento aí que está para acontecer, se tu quiser fazer o convite, né? Tuas redes sociais, pode ficar à vontade. Não tem muito o que falar, é só agradecer aí a oportunidade que vocês deram, né? Acho que é importante a gente, que eu estou aqui numa fase da vida, né, que eu estou agora, tipo assim, já cumpri a minha função, né, e agora estou praticamente quase que encerrando, né, a minha carreira. E aproveitando oportunidades como essa para dar os últimos recados, né, as últimas mensagens que eu acho que eu tenho que deixar esse material gravado, essas informações gravadas, né, porque muita gente me pergunta, né, Mama, como é que foi isso, como é que foi aquilo? Aí a gente passa os links, né, dessas gravações, então quem se interessar. E aí em Lages, né, nós estamos tendo já um movimento que iniciou ali com o pessoal da Associação de Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos, não sei se os arquitetos estão ali, mas é a AEA, e eles estão promovendo fóruns de discussão a respeito de drenagem urbana, porque essas questões das inundações, das enchentes, né, então você tem o alagamento, que eu não falei, o alagamento são esses acúmulos de água esparsos que dão na paisagem, e aí isso em função da microdrenagem, é problema da drenagem, é da boca de lobo, é do diâmetro do tubo, né? E aí você tem a macrodrenagem, que daí envolve essas inundações maiores, né? Então, o tema drenagem urbana vamos dizer assim, é o tema que você pode estar abordando toda essa questão aí. Então, Silvio, nós que agradecemos aí a tua disponibilidade de tempo para estar aqui conosco, conversando. Tu disse que tu tá encerrando as tuas atividades, mas eu acho que para conversar tu ainda pode contribuir bastante ainda, hein? Deve ter muito conhecimento em vários anos aí de atividade, né? Então, já deixamos o convite para, de repente, numa próxima oportunidade, totalmente, a gente está falando novamente. Então, muito obrigada pela tua participação. Gostaria de te entregar a nossa caneca aqui, uma lembrancinha aí, para você estar recebendo do nosso podcast, né? Foi uma lembrancinha com muito carinho que a gente entrega aí para os nossos participantes. E um abraço para ti. Agradecer o pessoal que ficou aqui conosco até agora também aí. Pedir para vocês deixarem os comentários aí, os temas que vocês querem ouvir aqui no Hora de Podcast. Seguir as nossas redes sociais também. Quer falar alguma coisa, Matheus? Não, só dizer, o QR Code está aqui, pessoal. O QR Code do nosso Spotify. O QR Code do nosso Instagram está aqui. E o nosso YouTube está aqui em cima. É só seguir a gente ali, passa o celular em cima, vocês vão direto para as nossas redes sociais, se inscrevam, curtam a gente, comentem o que vocês têm de dúvida, se vocês querem conversar mais alguma coisa sobre o assunto com o Silvio também, comentem ali embaixo, acreditamos que é uma coisa bem interessante de ser abordada, e seria isso.
Esse foi mais um episódio de Hora D Podcast. Tchau, tchau, pessoal. gente.